Meus amados irmãos, eu saúdo a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria, eu estou de volta para gravar mais um vídeo, trazer uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra de alerta, uma palavra de conforto, uma palavra que com certeza irá servir de edificação para a sua vida espiritual. Eu sou o pastor João Erlândio, do canal A Voz da Bíblia. Antes de lermos o texto da Palavra de Deus, eu quero te convidar para você se inscrever no meu canal e dar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar o vídeo. Porque você fazendo assim, você estará ajudando o canal a crescer, estará também compartilhando a palavra de Deus com outras pessoas, para que elas também venham ouvir a mensagem do coração de Deus para os seus corações. Eu quero ler no livro de Mateus, no capítulo de número 18, no versículo de número 11 em diante, e diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela que tem mais prazer por aquela do que pelas 99 que se desgarrou, ou que se desgarraram. Assim também não é vontade de vosso Pai que estás nos céus que um destes pequeninos se perca. O versículo de número 10, atrás, diz assim: vede, não desprezei alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Meus amados e ouvintes, pessoas que me veem neste momento, é com muita alegria que eu quero trazer essa palavra ao seu coração. Aqui, a Bíblia não está falando simplesmente de uma pessoa que você vai lá e evangeliza ela, uma pessoa que se desgarrou, que saiu da igreja e foi para o mundo, e você vai lá e traz ela de volta para a igreja. Aqui o Senhor está falando das ovelhas perdidas da casa de Israel. O Senhor está falando aqui da casa de Israel. O Senhor está falando aqui da casa de Efraim. O Senhor está falando aqui a respeito da ovelha que se perdeu e da ovelha que ficou no aprisco. A ovelha que ficou no aprisco é Benjamim e Judá. Mas as ovelhas que se dispersaram as 10 tribos de Israel, juntamente com Efraim e Manassés. Aqui está falando novamente das duas casas de Israel. Mas o que nós queremos dizer é que o Israel, as 10 tribos, juntamente com Efraim, foram lançados no meio das nações. Mas o Senhor tinha um plano de salvação para com a casa de Israel, porque ele disse que traria de volta esse povo. Mas esse povo não viria de qualquer forma.
Esse povo, para ser resgatado, teria que haver um sacrifício, teria que haver uma guerra, teria que haver uma batalha, teria que haver uma batalha travada contra o reino das trevas, porque o inimigo estava dominando o mundo. O inimigo estava com o poder na mão. O inimigo estava com a chave na mão, com o poder na mão. Mas através do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo, cumprindo a palavra de Deus de João 3, o verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, quer dizer, enviou o seu Filho unigênito, para que todos aqueles, tanto grande como pequeno, servo e livre, rico, pobre, qualquer tribo, línguas e nações, qualquer pessoa que se arrependerem dos seus pecados e ouvirem a palavra salvífica da cruz de Jesus e abrir o coração e aceitar a palavra de Deus dentro do seu coração, na sua mente, será salvo. E as ovelhas, que a Bíblia está falando aqui, as ovelhas perdidas da casa de Israel, ela é o Israel disperso. Mas o Senhor Jesus veio, se fez carne, habitou entre nós, para cumprir João 1, o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E deu vida aos homens. Deu vida àqueles que aceitam. Deu vida para aqueles que creem. Deu vida para aqueles que ouvem. Deu vida para aqueles e dá vida para aqueles que acreditam. Para aqueles que se renunciam dos seus pecados, das suas desobediências, dos seus erros, das suas mentiras, das suas prostituições, dos seus enganos, dos seus fingimentos, das suas falsidades, de todo tipo de atrocidade, e se rendem ao Filho de Deus, ao Senhor Jesus Cristo, aceitando Ele como Salvador das suas almas. Esse homem, essa mulher, esse moço, essa moça, que assim se regenerarem, serão salvos. E o Senhor Jesus veio, se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Os homens da época viram a sua glória, e hoje nós vemos a sua glória. Não vemos com os olhos carnais, mas vemos com os olhos da fé, porque a gente vive uma vida de glória, uma vida de prazer, uma vida de alegria no Espírito Santo, porque quando nós oramos, nós sentimos a presença do Espírito Santo. Quando nós oramos, nós sentimos a glória do Espírito eterno, Senhor Jeová, na nossa vida. Quando nós falamos da palavra de Deus, nós somos tocados pelo Espírito eterno, Senhor Jeová, nas nossas vidas. E nós sentimos alegria, felicidade em poder defender o direito do Evangelho poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus habitou entre os homens. O Senhor Jesus, no seu ministério terreno de 3 anos e meio, porque o ministério de Jesus foi um ministério rápido de 3 anos e meio, já simbolizando o ministério das 2 testemunhas de 3 anos e meio na grande tribulação. O Senhor Jesus também viveu a tribulação. O Senhor Jesus enfrentou a tribulação. E que tribulação! A pior tribulação.
porque ele estava levando consigo o pecado do mundo. E não existe, nunca existiu uma tribulação tão terrível como esta, porque ele estava levando o pecado do mundo sobre si, a angústia dos homens, os erros dos homens, a desobediência dos homens. Tudo que os homens fazem de errado, o Senhor Jesus assumiu sobre ele. A Bíblia diz que ele condenou o pecado na carne, ele se fez pecado, quer dizer, ele pegou o pecado para ele e se tornou pecado, se fez pecado para pegar aquele pecado que estava nele, que era o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado, e levar ao tribunal, ao Gólgota, à cruz, e ali ele julgou os nossos pecados através do seu sacrifício, derramando o seu sangue, a sua vida na morte. E conforme ele foi derramando o seu sangue, ele foi se doando, morrendo, derramando o seu sangue por nós. Ele foi eliminando toda a força do pecado, toda a força do diabo, toda a força do inferno, foi perdendo as forças, e quando Jesus terminou de realizar a sua obra, ele disse: está consumado. Aí disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então ele expirou e morreu. Foi levado à sepultura, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. O Pai tirou ele do Seol e trouxe a vida. O mesmo que vai acontecer com você se você perseverar até o fim. Deus irá resgatar-nos do Seol se morrermos antes, mas se estivermos vivos e atravessarmos a grande tribulação, porque a igreja viverá a grande tribulação, nós seremos transformados, juntamente com aqueles que morreram em Cristo, que ressuscitarão primeiro, depois nós seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor. O Senhor Jesus venceu, mas ele veio para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele deu início à pregação do Evangelho, ele deu início a resgatar, quer dizer, ele deixou as 99 no aprisco e foi atrás da que se perdeu. E ele foi, e ele está indo até hoje através da igreja das testemunhas de Jesus, pregando a palavra por todo mundo. E Benjamim e Judá ficaram lá em Jerusalém, lá em Israel. Mas ele mandou ir, começa aqui, mas vai embora, vai até os confins da terra, pregue a minha palavra, resgate as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nós hoje fazemos parte, fomos resgatados, e agora estamos ajudando a resgatar outros, e depois de nós outros, resgata mais outros, e assim cada um vai dando a sua parcela de contribuição no reino de Deus, até que se complete a plenitude dos gentios. Louvado seja o nome do Senhor. Até que as duas casas se unam novamente, se reúnam novamente, através do poder do Evangelho da graça de Deus. Graça é favor não merecido. Nós não merecíamos, mas Deus nos amou de tal maneira que ele não olhou para nossas falhas, mas ele enviou Jesus para resgatar, porque o sacrifício de Cristo era o único sacrifício que podia vencer o diabo, vencer o inferno e vencer a morte, para nos resgatar do Seol e nos trazer para Deus. Se você for olhar a parábola do filho pródigo, aqueles dois filhos que a Bíblia fala lá, que um homem tinha dois filhos e o mais novo chegou no pai e disse: me dá a parte da minha herança que me pertence porque eu vou embora, eu não quero mais ficar aqui. É o que aconteceu com Israel. É o que aconteceu com as 10 tribos. É o que aconteceu com Efraim. É o que aconteceu com as 10 tribos de Efraim. Foram embora, se dispersaram, se misturaram com as nações, mas o Senhor Jesus veio para resgatar as ovelhas perdidas
da casa de Israel. E hoje nós louvamos a Deus, glorificamos o nome do Senhor, porque fizemos parte dessas ovelhas, fazemos parte, e o Senhor nos resgatou através do seu sacrifício, através do seu evangelho maravilhoso. A Bíblia diz que o verbo se fez carne. O verbo é a palavra, se fez carne. Jesus é a palavra, Jesus se encarnou. O Cordeiro de Deus se encarnou. O Filho do Homem. O Senhor Jesus, com aquela semelhança, Enoque viu isso lá, quando ele foi arrebatado ao céu. Ele viu à direita do ancião de dias, com semblante meigo, e ele perguntou quem era, e alguém disse para ele, um anjo disse para ele, esse aí é o Filho do Homem. Esse Filho do Homem se encarnou. O Verbo, a Palavra, o Criador. Porque Deus, antes que o mundo fosse formado, Deus já deu o poder da criação para o Filho. Jesus é o arquiteto e construtor do universo. Nada do que foi feito sem ele se fez. Ele é a vida. É ele que sustenta as árvores. É ele que sustenta as águas. É ele que sustenta o vento. É ele que sustenta o fogo. É ele que dá o trovão. É ele que dá o relâmpago. É ele que dá o orvalho. As comportas celestes se abriram para derramar água no dilúvio. E as fontes do abismo se abriram e a água subiram para trazer o dilúvio sobre a terra. O Senhor Jesus é que conduz, através dos seus melarins celestes, as carruagens que conduzem o sol que nasce e vai até se pôr. É ele que conduz as carruagens da lua e das estrelas. Os anjos do seu poder, que trabalham, que assistem diante de Deus para fazer esse trabalho. E Enoque viu o Filho do Homem ao lado do ancião de dias. E esse Filho do Homem se fez carne, com semblante meigo. Esse Jesus se fez carne, se tornou filho de Adão segundo a carne. O segundo Adão segundo a carne também. Por enquanto Jesus falava o Filho do Homem, ele estava falando do descendência de Adão. Se fez carne e habitou entre nós. Mas aquele homem de semblante meigo veio e ocupou um corpo e se tornou o Filho do Homem, descendente de Adão, para nos trazer a salvação, porque o primeiro Adão ele trouxe a morte, mas o segundo Adão, Cristo, nos trouxe a vida. E hoje nós estamos aqui, libertos pelo poder da palavra do Senhor. Que vos parece se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar? Esse homem aqui é o próprio Deus que formou Israel, a casa de Israel, de um homem. Chamou Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou 12 filhos, e se formou um grande exército de pessoas, que quando saíram do Egito, saíram quase 3 milhões de pessoas. E esse povo se multiplicaram, encheram a terra. Lá na frente Deus dividiu o reino, que eu já falei em alguns vídeos, não quero repetir muito aqui, mas foi lançado no meio das nações, que é esse Israel que eu estou falando. E agora Jesus veio para resgatar, porque o sacrifício de animais, eles não deram valor. O sacrifício de animais não salvaram. Mas Jesus veio com o seu próprio sacrifício, derramando a sua própria vida na morte, o seu próprio sangue, para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E hoje nós estamos aqui defendendo a causa do Evangelho de Cristo, anunciando o Evangelho de Cristo. E esse homem, ele deixou a 99 no aprisco, Benjamim e Judá, e foi atrás das ovelhas que se perderam. Benjamim e Judá não estava nada melhor do que a casa de Israel que dispersou. Mas por causa da promessa que Deus tinha feito, que de Judá nasceria o Cristo, Deus suportou Judá lá no território de Israel, e Benjamim optou a ficar com Judá, e o resto de Israel foi disperso no meio das nações, e agora está sendo trazido de volta. As ovelhas que não era ovelha, povo que não era povo, agora estava voltando, e agora eles serão meu povo, e eu serei o Deus deles, e ele não será mais 2 casas, mas será uma só casa, um só reino, no reino milenário.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu amado ouvinte que está me ouvindo, que está me vendo, faça parte desse grupo de ovelhas que estão voltando para se unirem novamente, as duas casas de Israel se unirem numa só casa novamente, e que nós possamos entrar no reino vindouro do Messias e governar com ele durante 1000 anos no seu reino de paz. Que Deus abençoe sua vida, que o Espírito, o Deus eterno, continue falando no seu coração e que você possa se inscrever no meu canal, dar o seu like, dar o seu compartilhe esse vídeo, dá o seu joinha para cima, ajude a divulgar, porque a palavra de Deus, ela tem que chegar a muitos corações, é uma forma de resgatarmos as ovelhas perdidas da casa de Israel. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.